De onde veio o costume de celebrar o Natal? Da Bíblia ou do paganismo? Qual a origem da árvore de Natal, do Papai Noel, da coroa de azevinho, do costume de trocar presentes? Muitos nunca se detêm para pensar no porquê e acredita, no que acredita, no porquê, e segue determinados costumes ou de ordem, ou de onde eles procedem. Vivemos em um mundo de mitos, lendas e crescemos acostumados a aceitá-los sem discussão. Por natureza, temos a tendência de fazer o mesmo que os outros, ainda que sejam errados. As ovelhas seguem em direção ao matadouro, confiantemente, porém os seres humanos têm a obrigação de examinar o caminho que segue. Como e quando surgiu o Natal? Será o Natal realmente a celebração do nascimento de Jesus Cristo? Nasceu Jesus dia 25 de dezembro? Será que os primeiros apóstolos que conhecia e foram ensinados por Jesus pessoalmente celebraram o aniversário do menino Jesus em 25 de dezembro? Será que alguma vez celebraram em qualquer outro dia? Porque nessa época se troca tantos presentes com familiares, parentes e amigos. Se é por causa dos reis magos que trouxeram e ofertaram presente ao menino Jesus, a resposta poderá surpreender. A maioria das pessoas supõe muitas coisas sobre Natal e não são verdade. Mas vamos agora parar de fazer suposições e conhecer os fatos. A palavra Natal tem a ver com o nascimento, o aniversário natalício, especialmente com o dia em que geralmente se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Esta festa teve origem na Igreja Católica Romana no dia e daí se expandiu ao protestantismo e ao resto do mundo. Então, de onde tirou a Igreja Católica Romana? Não saiu do Novo Testamento, não foi da Bíblia, nem dos primeiros apóstolos que foram instruídos por Cristo. Todavia, sabe-se que lentamente foi absorvida do paganismo pela Igreja Católica Romana a partir do quarto século. Desde que a celebração do Natal foi introduzida ao mundo pela Igreja Católica Romana, e ela é a única autoridade que aprova, vejamos o que diz a Enciclopédia Católica, edição inglesa, sobre o título Natal. O Natal não era considerado entre as primeiras festas da Igreja. Os primeiros indícios de festa provêm do Egito. Os costumes pagãos ocorridos durante as calendas de janeiro lentamente modificaram-se na festa do Natal. Não há registro nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, de que alguém tenha comemorado uma festa ou realizado um grande banquete no dia do seu aniversário. Somente os pecadores como Faraó e Herodes, que a Bíblia fala, que se rejubilaram grandemente com o dia em que nasceram neste mundo. A Enciclopédia Britânica, edição de 1946, afirma: o Natal não era contado nas primeiras festas da Igreja. Não foi instituído por Cristo, nem pelos apóstolos, nem por autoridade bíblica. Foi adquirida mais tarde do paganismo. A Enciclopédia Americana, edição 1944, declara: o Natal não foi, de acordo com muitas autoridades no assunto, celebrado nos primeiros séculos da Igreja Cristã, porque o costume cristão, em geral, era celebrado a morte de pessoas importantes em vez de nascimento.
A comunhão instituída por autoridade bíblica do Novo Testamento é o memorial desse acontecimento, isto é, o nascimento de Cristo no século IV, no século IV, no século V. A Igreja Ocidental deu origem para que fosse celebrado para sempre no dia da antiga festividade romana, em honra ao nascimento do sol, porque não se conhecia ao certo o dia do nascimento de Cristo, e até hoje não se sabe, a Bíblia não relata o dia que ele nasceu. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Jesus nem sequer nasceu na estação de inverno. Quando Jesus nasceu, ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, aguardando durante a vigília da noite o seu rebanho. Lucas, capítulo 2 e o verso número 8. Isso nunca poderia acontecer na Judéia no mês de dezembro. Os pastores recolhiam os rebanhos das montanhas e dos campos e colocavam-nos no curral, no mais tardar até 15 de outubro, para protegê-las do frio e da estação chuvosa que se seguia. Veja as citações dos talmudistas. Qualquer enciclopédia ou outra autoridade poderá lhe dizer que Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. A enciclopédia católica, francamente, testifica este fato. A data exata do nascimento de Jesus é inteiramente desconhecida, conforme todas as autoridades no assunto afirmam. Passagem nas Escrituras indica que foi no começo do outono, provavelmente em setembro, aproximadamente 6 meses depois da Páscoa. Louvado seja Deus, né? A Enciclopédia de Conhecimento Religioso explica-o claramente no seu artigo sobre o Natal. Não se pode determinar com precisão até que ponto a data da festividade dependia da Brunália pagã, 25 de dezembro, que seguia a Saturnália, 17 ou 24 de dezembro, celebrando o dia mais curto do ano e o novo sol. As festividades pagãs, Saturnália e Brunália, estavam as demais profundamente arraigadas nos costumes populares para serem abandonadas pela influência cristã. A festividade pagã, acompanhada de bebedice, orgia, agradava tanto que os cristãos viram com o grande uma desculpa para continuar a celebrá-la em grandes alterações no espírito e na forma. Pregadores cristãos do Ocidente e do Oriente Próximo protestaram contra a frivolidade indecorosa com que se celebrava o nascimento de Cristo, enquanto os cristãos na Mesopotâmia acusavam os irmãos ocidentais da idolatria e de culto ao sol, por aceitarem como cristão a festividade pagã. Lembre-se que no mundo romano, o mundo romano era pagão. Então, no século IV, os cristãos eram poucos em número, embora aumentassem. Era perseguido pelos pagãos. Porém, com a chegada de Constantino como imperador, que no século IV fez profissão pública de fé cristã, colocando o cristianismo ao mesmo nível do paganismo, o mundo romano passou a aceitar esse cristianismo popularizado pelo imperador. Porém, lembre-se que eles haviam sido criados em costumes pagãos. Então, dentre os quais 25 de dezembro era a maior das festividades idólatras. Era uma festa alegre, com seu espírito especial. Todos se divertiam, não queriam renunciá-la. Este mesmo artigo da Enciclopédia de Conhecimento Religioso explica como a provação dada por Constantino do domingo, dia em que os pagãos adoravam o sol,
e com a influência da monarquia, do monaqueísmo pagã, que identificava o Filho de Deus como sol físico, proporcionou a esses pagãos do século IV, agora convertido em massa ao cristianismo, o protesto necessário para chamar a festa de 25 de dezembro, dia do nascimento do Deus Sol, dia do nascimento do Filho de Deus. Assim foi que o Natal se enraizou em nosso mundo ocidental. Não importa que usemos outro nome, continua sendo a mesma velha festividade pagã de adoração ao sol. A única coisa que mudou foi o nome. Chame de coelho, chame um coelho de leão se quiser, porém continua sendo coelho. A verdadeira origem do Natal. O Natal é a principal tradição do sistema corrupto, denunciado inteiramente nas profecias e instruções bíblicas sob o nome de Babilônia. Seu início e origem surgiu na antiga Babilônia de Nimrod. É verdade, as suas raízes datam da época imediatamente posterior ao dilúvio. Nimrod, neto de Cã, filho de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, que até hoje domina o mundo, sistema de competição organizado de impérios e governos pelo homem, baseado no sistema econômico de competição e de lucro. Nimrod construiu a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, a antiga Nínive e muitas outras cidades. Ele organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nimrod em hebraico deriva de Mahad, que significa ele se rebelou, rebelde. Sabe-se bastante de mitos, de muitos documentos antigos que falam deste indivíduo que se afastou de Deus. O homem que começou a grande apostasia profana e bem organizada, que tem o domínio, o mundo até hoje. Nimrod era tão perverso que se diz casou-se com sua mãe, cujo nome é Semiramins. Depois da morte prematura, a sua mãe e esposa propagou a doutrina maligna da observância de Nimrod como um antes espiritual. Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite por dia e um pedaço de árvore morta que simbolizava o desabrochar da morte de Nimrod para uma nova vida. Todo ano, no dia do seu aniversário de nascimento, ela alegava que Nimrod visitava a árvore sempre viva e deixava presente nela. O dia de aniversário de Nimrod era 25 de dezembro. E esta é a verdadeira origem da árvore de Natal. Por meio de suas artimanhas e de sua astúcia, Semiramins converteu-se na rainha do céu dos babilônios. E Nimrod, sobre vários nomes, converteu-se no divino filho do céu. Por geração, neste culto idólatra, Nimrod passou a ser o falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. Nesse falso sistema babilônico, a mãe e a criança, ou a virgem e o menino, isto é, Semiramins e Nimrod redivivo, transformaram-se em objetos principais de adoração. Esta veneração da virgem e o menino espalhou-se pelo mundo afora. E o presépio é uma continuação do mesmo em nossos dias, mudando de nome em cada país e língua. No Egito chama-se Ísis e Osíris, na Ásia Cibele e Diós, na Roma pagã Fortuna e Júpiter, até mesmo na Grécia, China, Japão e Tibete, encontra-se o equivalente de Madonna, ou minha dona, ou minha senhora, muito antes do nascimento de Jesus Cristo.
Portanto, durante os séculos 4 e 5, quando centenas e milhares de pagãos do mundo romano adotavam o novo cristianismo popular, levando consigo as antigas crenças e costumes pagãs, cobrindo-os sobre nomes cristãos, popularizou-se também a ideia da Virgem e o menino. Maria, após o nascimento de Jesus, manteve relações íntimas com seu marido, segundo as Escrituras, Mateus 1, 24 e 25, e José, sendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não concebeu e não conheceu, enquanto ela não deu à luz o filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Nós que nascemos num mundo cheio de costumes babilônicos, criado e mergulhado nessas coisas toda nossa vida, fomos ensinados a reverenciar essas coisas como sendo santas e sagradas. Nunca investigamos para ver de onde vieram, se vieram da Bíblia ou da idolatria gentílica. A verdadeira origem do Natal encontra-se na antiga Babilônia. Esta ligada à apostasia organizada que mantém preso um mundo organizado por todos esses séculos. É hora de sair da apostasia, sair do tamanho engano e astuta cilada de Satanás. O Natal, 25 de dezembro, é uma mentira. João 8, 13 a 16. No Egito, sempre se acredita que o filho de Isi, Horus, Tamuz, nascera em 25 de dezembro. O mundo pagão celebra essa famosa data de nascimento na maior parte do mundo, conhecido de então, muitos séculos antes do nascimento de Cristo. O próprio Jesus, os apóstolos e a igreja nunca celebraram o nascimento de Cristo em nenhuma época na Bíblia. Na Bíblia não há mandamento ou instrução alguma para celebrar. Todavia somos ordenados a lembrar, sim, da sua morte e ressurreição, que nos proporcionou a vida. 1 Coríntios, capítulo 11, 24 e 26, João 13, 14 e 17. Portanto, os antigos mistérios caldeus, idólatras, iniciado pela esposa de Nimrod, têm sido transmitidos de geração em geração pelas religiões pagãs e continua sobre novos nomes da aparência cristã. Amém, meus irmãos? Preste bem atenção, é bom você examinar as escrituras, os livros, para que a gente não continue, não continue realmente nessa apostasia, precisamos conhecer a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade através das Escrituras, você jamais será enganado por absolutamente nada desta vida. A palavra de Deus diz que Satanás se transforma em anjo de luz, se possível, enganaria até os escolhidos do Senhor. Mas quando você examina as Escrituras, come a palavra, como ele falou para João: João, come esse livro, na sua boca é doce como mel, mas nas suas entranhas é amargo como fel. Quando ele falou também para Josué, o Samuel, para meditar neste livro dia e noite, e não se apartar dele nem para a direita nem para a esquerda, que assim como ele foi com Moisés, seria com ele também, Assim somos nós, temos que examinar as Escrituras para não sermos enganados por essas apostasias, por essas falsas, essas mentiras, essas falsas mentiras, e tantas coisas que o valem. Não é verdade? Então, atente à palavra de Deus. Atente à palavra de Deus. Nós hoje celebramos a morte e ressurreição de Cristo até que venha, pelo ato da Santa Ceia, ou pelo ato da ceia, O simbolismo ali da ceia, nós comemos o pão, bebemos o cálice, do suco da uva,
representando a morte e a ressurreição de Cristo. Isso sim, precisamos estar celebrando essa festa, né? Esse banquete na vida dos cristãos, conforme ordenado pela palavra de Deus. Mas quanto a essa falsa religião do Natal, meus irmãos, cai fora disso aí. Cai fora disso enquanto há tempo. Amém? Deus abençoe.